O seguinte trabalho é sobre o composto de coordenação do ferro, de Adriane Oliveira e Marcelo Basso. Introdução. Os compostos de coordenação caracterizam-se por ter um íon metálico central ligado a moléculas neutras ou ânions, denominados ligantes. Geralmente, o íon metálico central atua como ácido de Lewis e os ligantes como base de Lewis. Bem raramente, o átomo central poderá ser uma base de Lewis e os ligantes um ácido de Lewis. Aqui ao lado temos uma estrutura de um composto de coordenação, em que podemos observar que tem a esfera de coordenação, que possui carga 2+, que nesse caso, essa carga 2+, seria o próprio NOx do íon metálico central, já que as moléculas de água ligadas a ele são neutras. E também temos a existência de 2 contraíons cloretos, para que esse composto em geral seja neutralizado e possa formar um composto de coordenação. E aqui as moléculas de água funcionam como ligantes coordenados pelo oxigênio, que no caso o oxigênio é a parte que se liga ao íon metálico central. Os compostos de coordenação possuem 2 valências. A valência primária é o NOx do átomo central, que seria a carga do metal, e a valência secundária, que é a quantidade de ligações coordenadas do átomo central, que seria o número de coordenação. Essa valência secundária, ela depende do número de ligações, não do número de ligantes. Aqui abaixo temos 2 exemplos, em que podemos ver que temos o ferro 3+, e em seguida o ferro 2+. E ambos possuem 6 ligantes. Então, aí a valência secundária seria 6, já que esses ligantes são monodentados. Número de coordenação e tipos de ligantes. Monodentado. Ligante que se coordena por apenas um átomo ao elemento central. Aqui temos 2 exemplos, que seria a molécula de água e a amônia. Em ambos os casos também podemos ver que o ferro é 2+, já que todas as moléculas, tanto as de amônia como as de água, são neutras. Bidentado e tridentado. Ligante que se coordena por 3 átomos ao elemento central. E temos exemplo do etileno diamina, que é bidentado, e etileno triamina, que é tridentado. Aqui embaixo temos o exemplo do etileno diamina, em que podemos ver que é apenas um ligante, só que esse ligante ele consegue fazer 2 ligações. E também podemos observar que o ferro é 3+, já que as moléculas são neutras também. Polidentado ou quelante. Ligante que se coordena por mais de um átomo ao elemento central. E temos como exemplo o EDTA. O quelante é a característica de um ligante que ele se liga muito ao metal. E aqui podemos observar que é apenas um ligante, só que esse ligante ele consegue fazer 6 ligações. E por isso o número de coordenação é 6. Ambidentado. Possuem 2 ou mais átomos doadores, porém apenas um está ligado ao íon metálico central durante a formação do complexo. Como exemplos temos o NCS-, e aqui temos 2 exemplos, um com ferro 2+, e um com ferro 3+. Para esse ligante, a gente tem que ver o aspecto de dureza e moleza. E aqui podemos observar que o N é mais duro e por isso ele se liga ao ferro 3+, que também é mais duro. E já o ferro 2+, ele se liga na parte do enxofre, que é mais mole. E é assim que se formam essas ligações.
E também aqui podemos observar que o número de coordenação é 4, já que fazem 4 ligações para o ferro 2+, e o do outro é o número de coordenação 6. Apesar de ter apenas 2 moléculas de NCS, que é o exemplo, ele ainda possui outros ligantes. Nomenclatura. Num complexo, os ligantes são referidos por ordem alfabética e, por último, o cátion metálico constituindo uma única palavra. A identificação do metal se faz pelo átomo de metal, quando neutro ou catiônico, utilizando seu nome. Quando tiver um ânion como íon complexo, se utiliza a terminação ato. Aqui embaixo temos 2 exemplos, um sendo um ânion e o outro sendo um cátion. E por isso o primeiro é tetracloroferrato 2, já que é um ânion, tem a terminação ato. E o segundo é hexaacoferro 3. Se usa normalmente a terminação em ferro porque tem a carga positiva. Se fosse neutro também seria ferro. Para referir 2 ou mais ligantes da mesma espécie química, devem-se utilizar os prefixos di, tri, tetra, penta, hexa e assim sucessivamente, como visto acima. Lembrando que o número de coordenação pode ir até 12. Para os ligantes polidentados, devem utilizar-se os prefixos bis, tris, tetra, quis e etc., seguidos dos números do ligante entre parênteses. E logo abaixo temos 2 exemplos. Aqui temos um exemplo em que tem um ligante polidentado, né? E aí temos o dicloro bis oxalato ferrato 2. Abaixo temos o trifenilfosfino, só que ele é um ligante monodentado. Só que como a sua terminação, o seu começo é como tri, para ficar mais entendível, coloca-se o prefixo bis para facilitar a nomeação. Então fica dicloro bis trifenilfosfino ferro 2. Os ligantes aniônicos têm nomes terminados em O. O exemplo temos o brometo, bromo, cloreto passa para cloro, fluoreto passa para fluoro. Se tivesse o cianeto também seria para ciano e assim por diante. Para ligantes H-, H2N, HN2- e N3- usa-se hidreto, amideto, imideto e azoteto, respectivamente. Os ligantes neutros têm, em geral, o nome da molécula, com exceções da molécula água, que passa para aqua, amônia, que passa para amino, o monóxido de carbono, que passa para carbonil, nitrosil e hidro. Num composto de coordenação, onde o complexo é iônico, primeiro designa-se o ânion e depois o cátion, formando 2 palavras distintas. Aqui temos como exemplo o sulfato de pentaminocloroferro 3. Podemos ver que o sulfato ele funciona como um contra-íon. Pode haver a indicação dos átomos do ligante que estão coordenando o metal, além da sua isomeria. Aqui temos o cis, bisglicinato, KN, KO, ferro 2. KN, que é para indicar que a primeira ligação vai no nitrogênio, e depois KO para indicar que a ligação vai no oxigênio das moléculas de glicinato. Teoria do campo cristalino. Descreve a estrutura eletrônica dos compostos de íons de metais de transição, como as energias das funções de ondas e, consequentemente, dos orbitais dos íons de metais de transição é afetada pela vizinhança química dos metais.
Considerações: o ligante doa par de elétrons e o átomo metálico recebe par de elétrons. O ligante, nesse caso, é considerado como uma carga negativa. E avalia-se a atração e a repulsão das cargas.